Let's go. Vambora, artes, a matéria mais inútil do universo. O bagulho que, tipo assim, mano, pra quê, tá ligado? Mas, enfim, a gente tem que estudar, então, Renascimento, Barroco e Maneirismo. Importante dizer que a ordem do título aqui tá meio invertida, porque se você fosse analisar, tipo assim, quem que vem primeiro, quem vem depois, a ordem seria algo tipo assim, Renascimento, Maneirismo e Barroco, né? Mas fazer o quê? Preguiça de arrumar esse título. Vambora. Renascimento. Deixa eu pegar aqui o marca-texto verde. Olha que bonitinho. Mas eu prefiro o amarelo. Foi um movimento cultural, artístico e político surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Então, basicamente é o que vai acontecer com todos os outros dois ali. Movimento cultural, artístico e político. Nada, nenhuma novidade. Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica e gerado pelas modificações econômicas e sociais ocorridas na Baixa Idade Média. O Renascimento reformulou a vida medieval e deu início à Idade Moderna. Aqui já nos é mais importante, né? Ele vai se inspirar nos valores da Antiguidade Clássica, então valores ali da Antiguidade Clássicas remete a valor... Meu Deus, ficou cagado. Valores greco-romanos. Greco-romano. Que é aquilo que veio ali da Grécia, de Roma e blá blá blá. Já pelas modificações econômicas e sociais ocorridas na Baixa Idade Média. Então, basicamente, o que aconteceu na Baixa Idade Média é o que basicamente vai ocasionar o Renascimento, que vai se inspirar nos valores clássicos. Ele vai mudar, então ele vai reformular a vida medieval e vai iniciar a Idade Moderna. O conceito renascimento carrega a ideia de que esse período trouxe profundas e drásticas mudanças para o contexto europeu. Porém, apesar de ter sido um momento de alterações consideráveis para o velho continente, não houve uma total ruptura com as características existentes na Idade Média. Então, é, ele trouxe sim mudanças para a Europa, mas não foram alterações tipo assim, que basicamente mudaram completamente o modo de vida. Eles ainda mantiveram um pouco daquilo que tinha na Idade Média. Então, tipo assim, se falar, rompeu completamente com os preceitos existentes na Idade Média, tá errado. Porque não houve uma total ruptura com o pensamento, não houve uma total quebra com aquilo que era pensado e imaginado durante a Idade Média. Então, se a questão fala lá, o Renascimento carrega a ideia de que todo o sistema de arte, cultura e economia renasceu, ou seja, modificou-se completamente e diferiu-se totalmente da Idade Média. Não mudou completamente, não foi totalmente. Ele ainda tinha ali algumas características semelhantes à Idade Média. Características. O século que ocorreu, sinceramente, não acredito ser tão importante. Data não é algo tão relevante. Importante, o relevante é saber o que está rolando. Renascimento, então a gente tem a retomada de valores clássicos, né? A beleza, a razão, o equilíbrio, a harmonia, a elegância, basicamente tudo aquilo que é belo, aquilo que é agradável, né? Então a gente pode pegar tudo isso daqui e ligar isso daqui como aquilo que é agradável. Agradável. Tudo bem? Uh, Antropocentrismo, então a partir daqui o homem vai estar no centro. Você vai ver que alguns autores vão chegar aqui, tem a obra dele, tchau, pá. Ele vai chegar aqui, assinar, tchau, porque a partir de agora não é mais o pensamento que, tipo assim, Deus te deu o dom, você usa o dom, mas o dom não é seu. Agora o pensamento aqui é, Deus te deu o dom, você usa o dom e o dom é seu, porque Deus te deu. Ou algo do tipo, né? Então não vai ser mais esse pensamento tão fechado. Ali, valores greco-romanos, como eu falei aqui anteriormente, valores clássicos. A arte e a ciência vão se unir. Então, tipo assim, você vai ver obras cada vez mais detalhadas, porque
com o desenvolvimento científico, as obras de artes vão pegar, por exemplo, avanços da medicina, que vai entender um pouco mais sobre o corpo humano, e aqui a obra de artes que antes era isso daqui, vai começar a ficar mais realista, né? Você vai ver, tipo, o cara ali tendo, tipo, a musculatura dele mais bem definida, você vai ver ali, por exemplo, veias, vai ver as dobradiças do corpo, as marcas existentes ou coisas desse tipo aqui, ó, sendo mais bem feitas. Mas enfim, vai ficando mais detalhado, basicamente. Ah, Arte e Ciências Unidas, mas a religião ainda assim está presente. Então, o fato de ser algo mais antropocêntrico, ou seja, o homem está mais no centro, o homem é algo principal, não vai anular completamente a religião. O fato da ciência estar sendo utilizada não vai impedir que a religião ainda apareça em diversas obras. A ciência desenvolve e são integradas na arte, é isso daqui, né? Arte e ciências unidas, medicina e o conhecimento do corpo, principalmente. Surgimentos de universidades, então é como a gente tá vendo em história, que a propósito, amanhã à tarde, provavelmente, aulinha de história aqui no canal. As primeiras universidades vão surgir para os filhos de nobres estudarem. A gente vai ter ali a máquina de imprensa surgindo, o que vai mais para frente ocasionar a reforma protestante. E o que vai possibilitar tudo isso vai ser a prensa de Gutenberg, que eu não sei se o nome do cara está escrito certo, mas é importante você ter isso daqui na sua cabeça. Prensa de Gutenberg foi o que possibilitou grande parte daquilo que aconteceu no Renascimento. Temos também ali as navegações, mas não é algo tão relacionado ali para arte. Algumas obras vão retratar a navegação e tudo mais, mas não é algo de grande interferência aqui para nós, né? Só saber o desenvolvimento científico, prensa de Gutenberg e tudo mais. Inclusive, curiosidade, a primeira Bíblia, nesse estilo como a gente conhece, que é tipo assim, dividida em livros e tudo mais, a primeira Bíblia foi a Bíblia exatamente aqui foi a Bíblia do Gutenberg, a Bíblia de Gutenberg, a primeira Bíblia a ser produzida é, de modo padronizado, por assim dizer, foi a de Gutenberg, que utilizou a prensa. Interessante, né? A concepção humanista do mundo e da racionalidade. Então, é um pensamento mais humanista, é algo mais centrado ao homem, não que abandone a, a religião, não que abandone a religiosidade. Analfabetismo é foda. Mas vai estar centrado mais ao homem. E a sua racionalidade. Então aqui é quando o pessoal vai, tipo assim, parar para se questionar e, por exemplo, perceber que, tipo assim, porra, a Terra não é plana. A Terra não está sendo carregada por uma tartaruga que está sendo carregada por três elefantes. Não, não é assim que funciona. A Terra é esférica, né? A Terra está girando em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Então, o ser humano vai estar abandonando um pouco crenças tipo que tinham sido imbuídas é, não só pela igreja, mas também por outras pessoas, pelos monarcas, e vai estar pegando essas crenças e é, mostrando a verdade por trás dela, né? Mostrando que, tipo assim, não, a Terra não é plana, a Terra não é carregada por uma tartaruga, uma serpente e três elefantes. A Terra é esférica. Então vai começar a usar ali é, essa ciência para acoplar ela na racionalidade, né? Xablau. Então isso vai levar à integração arte, ciência e pessoa, ser humano, racionalidade, pá. Ah, e a arte aqui vai ser aquilo que o ser humano sempre quer, né? Ela vai mostrar ainda mais o realce da divisão de classes sociais, da distinção da elite. Então, tipo assim,
A arte vai ser. Bem, tivemos problemas quanto ali à bateria do fone, né? Acabou, mas vamos voltar. É, se eu não me engano, eu tava aqui, né? A arte não vai ser algo de livre acesso a todos, né? A arte vai se encontrar como algo que vai estar sendo usado para separar as classes sociais. Então, tipo assim, a gente vai ter a arte sendo usada como um objeto de demonstração de riqueza, demonstração de poder. Pô, se nós temos aqui um burguês e nós temos aqui um camponês, esse burguês vai comprar uma obra de arte para demonstrar para esse camponês. Tipo assim, olha só, quando você recebe seu saláriozinho medíocre, otário, de 2 moedas por mês, eu recebo aqui 50. E sabe o que eu fiz? Eu gastei 10 moedas dessas 50 para comprar um quadro. Mas aí vai aparecer um nobre. E o nobre vai falar: burguês otário, imbecil, você recebe 50? Eu recebo 250. E gastei, sabe quanto? Gastei 30 moedas para comprar 3 obras, seu otário. Então, tipo assim, é uma coisa que não vai só servir de distinção entre classes para dizer, olha só, eu sou rico, você é pobre, otário. Mas é algo para servir como, tipo assim, eu sou muito rico, você é um pouquinho rico. E ele é pobre pra caramba. É algo que vai estar não fazendo só essa distinção de classe entre rico e pobre, mas entre os níveis de riqueza. Então, tipo assim, você vai ter ali um burguês demonstrando que ele é mais rico que esse outro burguês. Só que vai ter um nobre bem aqui no topo, por exemplo, demonstrando que ele é mais rico que esses dois burgueses juntos. Tudo bem? Ok. Características então encerradas. Artistas e obras. Mano, a gente tem muito artista. Artista pra caralho. Os principais que a gente pode tratar aqui são as tartarugas ninja, né? Vamos estar demarcando aqui os principais, porque eu não vou falar todos. A gente pode destacar as tartarugas ninja. Se quiser ver todos, pare e leia. Rafael. Esses Rafaéis aqui, Rafaéis, enfim, são os mesmos, tá? É o mesmo Rafael. É só porque uma que eu tô tratando especificamente sobre as Madonas e outro sobre a escola de Atenas. Donatello. Botticelli também é importante. Masaccio e Piero della Francesca. Só tem dois que não são tão relevantes assim, né? Mas enfim, vamos começar. Relativo aqui a Da Vinci, a gente tem ali o destaque das obras dele como Mona Lisa e a obra A Última Ceia. Na Mona Lisa, a gente vai ter ali o claro e escuro, então é tipo assim, você tem uma região aqui que você tem mais cores mais fortes, mais próximas de um tom ali de preto, cinza. E outra que você vai ter cores mais tons mais claros, mais puxados aqui para tipo um laranja, amarelo da vida. Cores que se aproximam mais do branco do que dessa escuridão, do preto. Você tem a técnica do esfumato. A técnica do esfumato basicamente vai ser usada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades. Então, tipo assim, você está mudando ali de cor, você tem aqui isso daqui, tem essa cor aqui, e você vai ter essa cor aqui. Para você não ter essa mudança de cor de uma vez, eles vão usar o esfumato, eles vão usar meio que uma cor intermediária para ligar essas duas, eles não vão fazer a mudança diretamente. Esfumato lembra ele um pouco de fumaça. É como se ele fizesse um efeito meio enfumaçado para fazer essa transição entre cores, para fazer esse gradiente, para mudar a tonalidade. Esfumato também pode aparecer escrito assim, tá? Aqui ele tá escrito meio que aportuguesado, mas ele pode aparecer escrito assim, ó. Esfumato. É porque aqui ele foi aportuguesado, né? Mas tá sabido. E perspectiva. Perspectiva é ali o que vai dar ali a profundidade, é o que você
vai entender que, tipo, esse cara aqui tá na frente, enquanto esse carinha aqui tá atrás. Vai ser usada na maioria das obras, principalmente no Renascimento, né? Então, perspectiva é o que vai dar essa profundidade, esse entendimento das cores. Tanto que aqui nessa segunda obra de Da Vinci, na Última Ceia, você vai ver também ali a perspectiva, bem presente. Você tem a religião, como eu falei. Não quer dizer que é algo que vai ser um período ali racional, que você vai abandonar completamente a religião. Então, a maioria das tartarugas ninjas vai ter alguma coisa ainda relacionada à religião. Da Vinci é bem tranquilo, né? Então, encerramos Da Vinci. Tudo bem? Aqui. Então, vamos embora. Michelangelo, a gente pode falar ali das obras esculturais dele. Ele era principalmente ali um escultor, então destaque para ele são suas esculturas, né? Ele vai trabalhar muito com esse tema ali de religião e racionalidade, colocando ambos ali em contraponto. Então, tipo assim, ele vai colocar os dois presentes na mesma obra, mas sempre tentando equilibrar para mostrar que eles podem andar juntos. Pintor e escultor, principalmente escultor, né? Partindo aqui para Rafael, a gente tem as Madonas. As Madonas são nada mais, nada menos do que aquela cantora. Não, não são as cantoras, mas são representações da Mãe de Jesus. A gente vai ter as Madonas presentes não só ali em Rafael, mas foi ele que meio que, tipo, começou esse papo de Madonna. Os outros pintores, escultores, basicamente vão olhar para Rafael, vai copiar ele e vai falar, pô, sabe, isso aqui também é uma Madonna. Decidi isso agora, né? Mas é a representação, pode-se dizer assim. Aí deu papagui. Na Mãe de Jesus Cristo. Não necessariamente as representações das Madonas vão estar sempre com ela segurando Jesus. Às vezes ele pode estar tipo, sendo meio que separado, pode estar subentendido. Pode ser que na obra você só tenha a Madonna por si só. E, tipo, tem alguma coisa ao fundo que vai referenciar que é uma obra da Madonna, que vai estar falando ali, tipo, ó, tinha uma criança aqui. Mas não necessariamente tem que ter a criança aqui, tipo, ela com a criança no colo. Nem sempre, tudo bem? Rafael também fez ali a Escola de Atenas, uma obra muito famosa. Vai estar fazendo referência a diversos filósofos clássicos, né? Os filósofos gregos. Aí a gente pode estar aqui Aristóteles, Sócrates, Platão, Diógenes, entre outros, né? Vai estar referenciando aos filósofos gregos clássicos. E aí ele veio utilizar pintores para representar os filósofos. Então, tipo assim, se você analisar bem a pintura, você tem aqui pintura, você tem aqui filósofo, 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 filósofo. Você vai perceber que, tipo assim, muitos desses filósofos vão estar tendo uma aparência no desenho similar a desses artistas desse período. Ele fazia meio que essa referência. Ele também se desenhou ali nesse filósofo. Para falar a verdade, a maioria dos filósofos é meio que, tipo assim, uma representação dele. Ele é meio egocêntrico. Mas vai ter ali um ou outro que vai estar representando, por exemplo, o Da Vinci, o Michelangelo, Donatello, por exemplo. Né? Mas ele era meio egocêntrico, então ele gostava de se representar bastante. Tem bastante inspiração na arquitetura romana, então você vai ter. Lembra aqui, né? Voltando aqui, você vê, inspirado nos valores da antiguidade clássica, greco-romanos. Então você tem ali os filósofos, você tem a arquitetura romana, você tem ali arcos, coisas assim nesse formato. Você vai ter as cúpulas aqui no teto, né? Entre outras coisas. Os mais marcantes são realmente os arcos e as cúpulas. É o que mais marca mesmo nas obras dele. Donatello, escultor, nada muito relevante assim
comentar sobre ele no momento, só saber que ele era escultor, assim como Michelangelo. Sandro Botticelli, ele vai tratar um pouco mais de um universo mais mitológico, então ele vai estar tratando ali da mitologia grega e também da mitologia romana, que é uma análise mais crítica. Mitologia grega e romana é a mesma, os romanos só mudaram o nome, né? Então, tipo, pode, em geral, referenciando ao universo mitológico ali criado por esses povos clássicos, com principalmente personagens femininas nesses universos mitológicos. Então, não vai ser incomum você, por exemplo, ver uma obra de uma mulher aqui, tipo, sei lá, segurando um. Eu não vou desenhar um quarentão, porque não existe um quarentão nessa época. Mas, tipo assim, não vai ser incomum você ver uma mulher segurando uma espada e matando um dragão, né? Vai ser algo até que bem comum de se ver nas obras dele. Tem Masaccio, vai estar fazendo representações religiosas com um corpo mais natural. Então ele vai estar fazendo obras ali puxadas mais para o tópico da religião. Só que ele vai estar usando esse avanço científico que aconteceu aqui, principalmente em medicina e tudo mais. Ele vai estar usando esse avanço para fazer o corpo dos personagens mais realista, mais natural, né? Para você olhar e ter uma sensação de caramba, né? E Piero della Francesca. Retrato de pessoas ricas. Ele trabalhava muito ali pro pessoal de corte e tudo mais. Vai ser retrato ali de nobres e de burguesia. Destaque nas formas. Ele vai ter uma organização e uma simetria muito bacana. As obras dele não é tipo uma mistureba, uma coisa em cima da outra. Ela é mais organizada. Então, tipo assim, você vai ter, por exemplo, uma estante bem aqui. Ao lado dessa estante você vai ter uma pessoinha, mas ao fundo você consegue ver uma pessoa passando por uma porta. São obras mais organizadas, podemos dizer assim, né? Artistas e obras aqui não necessariamente são só do Renascimento. Temos aqui alguns artistas que são aqui também do Barroco. E provavelmente pode ter escapado da minha visão, mas nada impede de ter um artista maneirista aqui também. Mas as tartarugas ninjas aqui, né? E o Piero de La Francesca é 100% certeza que é do Renascimento. Os outros, talvez seja necessário dar uma pesquisadinha maior. Tipo, o Sofonisba aqui já fala que é do Barroco. Se eu não me engano, o Botticelli e o Cello também são do Barroco. Mas se quiser ter a curiosidade ali de pesquisar, vá, seja livre. Não confie apenas na palavra daqueles que falam. Não confie apenas naqueles que detêm o poder em suas mãos. Procure o conhecimento por si só. Liberte-se. Enfim, maneirismo. Tchablau. Foi um estilo artístico europeu de transição. Então, o que você tem que saber é que o maneirismo foi uma transição entre o Renascimento e o Barroco. Reação à harmonia clássica. Surgiu na Itália como resposta às crises religiosas. Então, resposta às crises religiosas e políticas, relacionando aqui as políticas ao saque de Roma, né? A queda de Constantinopla, blá blá blá. Focando na subjetividade, tópico importante, subjetividade, tópico muito bem tratado aqui, né? Importante se lembrar disso. Distorção, figuras alongadas, cores intensas e composições instáveis. Então é algo que você vai olhar e provavelmente vai te dar uma certa agonia. Não é algo que você vai olhar e vai falar, caramba, que bonito, que belo. Como seria no Renascimento, por exemplo. O maneirismo ele vai estar começando a romper com essa harmonia clássica, com esse costume. Ele vai estar dando a brecha para a entrada do barroco, né? Então, tipo, se a gente fizesse uma linha do tempo, seria mais ou menos isso daqui. Renascimento, barroco, o maneirismo tá aqui.
né? Na linha do tempo, o destino escreveu letras douradas, ou sei eu. Enfim, vai ser algo ali nesse tipo, vai ser algo mais, um tanto mais agonizante, pode te dar uma certa agonia ao ver as obras, é mais subjetivo, então o autor podia ter uma interpretação nada a ver com o que você está pensando ou o que eu estou falando aqui. O autor 500 anos atrás, 600, podia estar pensando em alguma coisa que, tipo assim, ninguém na era contemporânea vai parar e falar: caramba, faz sentido. Nada de demais, irmão. Pode continuar tendo sua aula. Eu pensei, tipo assim, pô, o áudio tá. Eu me mutei, porque eu sou burro. Mas eu pensei, tipo assim, pô, o áudio tá bugando, deve ter alguma coisa errada. Não, é só os caras falando de fute. Faz sentido. Enfim, vamos seguir. Olha esse pirralho aqui. Olha o pirralho, tá vendo o pirralho? É o pirralho. Ai, ai. Características, né? Meu Deus, ainda tem que fazer isso, né? Beleza. Provavelmente perdeu algum trecho da gravação, mas enfim. Vamos seguir, né? Não sei se por que perdeu, mas vambora. Características ali na pintura maneirista. Ah, a gente vai ter muitos corpos para pouco espaço, é o que eu tinha falado bem aqui, né? Você vai ter essa desorganização, esse exagero. Você tem muitos corpos em pouco espaço, que faz com que essa desorganização, esse exagero fique bem mais aparente. Contorções muito exageradas, é aquilo que eu já tinha falado aqui também. O autor pode fazer um corpo nesse estilo, por exemplo. Oh, e sei lá, tá vendo uma luz sagrada aqui no cara. E aí ele tá olhando pro céu, sorrindo. E aí tem um cara aqui atrás esfaqueando ele. Pode acontecer, né? Depende do subjetivismo do autor, porque vão ser obras bem subjetivas, né? Subjetivismo. Ah, rostos dramáticos e melancólicos. Vai estar tentando puxar para algo mais teatral, né? Você vai perceber, tipo, que os rostos, as faces vão estar mais. Uma dramaticidade considerável que vai estar ainda mais presente no barroco. Vai ter coisas mais fantasiosas e reais também, vai ser bem comum de ver. Estranhamento ao olhar, então você vai olhar e pensar, porra, esse bagulho tá esquisito. Corpos alongados e desproporcionais, mesmo desenho que eu tinha feito aqui, você vai poder ver um cara assim. Oh, a luz divina, eu vejo! E aí vai depender da interpretação do autor. E aí, artistas e obras. El Greco. El Greco é provavelmente o mais importante, que a gente vai ter que se preocupar aqui para a prova. Ele vai ter obras marcadas pelo estilo maneirista, figuras extremamente alongadas, pela 10ª vez fazendo esse desenho, né? Figuras extremamente alongadas, esguias e distorcidas. Então, esse esguia, considere ele como sinônimo ali de distorcida. Então, tipo assim, vão ser pessoas ali magricelas, meio distorcidas, com movimentos que o ser humano padrão não consegue realizar, né? Transmitindo misticismo e emoção. Utilizava cores vibrantes e contrastantes, então, para deixar ainda mais esquisito esse ser humano deformado, ele utilizava cores incomuns para dar esse destaque que ele queria. Luz dramática de fontes invisíveis, então, tipo assim, você tem o cara dentro de um cômodo e tá iluminado. Você não vê janela, não tem uma entrada de fonte de luz, mas tá iluminado. Ou se tiver uma luz, pode ser ali uma fonte artificial. Tem uma janela aqui e a luz entra justamente por esse ponto. Não é incomum de ocorrer.
Composições que misturavam o espiritual e o terreno, influenciados pela tradição bizantina. Então, basicamente o El Greco pode pensar nele como tipo assim, o ápice da esquisitice presente no maneirismo, ok? A gente tem aqui o Parmigianino também, né? Ele vai ter o inacabamento intencional, que é a única coisa que vale a pena falar dele, porque o restante, os artistas maneiristas são bem similares. Esse inacabamento intencional vai dizer, tipo assim, determinadas partes de uma obra vão ficar, de certo modo, incompletas, porque você vai ter a pessoa aqui, e aí você vai perceber que, pô, um exemplo, esse detalhe aqui nesse braço, ainda tá só o rabisco, esse detalhe no braço não foi terminado. É só os rabiscos, né? Então, tipo, tá tudo aqui perfeito, bonitinho, desenhado, mas aqui ainda tá os rabiscos. Então, tipo assim, ele vai ter esse inacabamento intencional, ele não vai finalizar certas partes da obra pra dar algum efeito que você tem que analisar a obra pra saber, né? Barroco. Oh, céus. Estamos acabando. Barroco. O movimento artístico e cultural é bom mudar a corzinha, né? Movimento artístico e cultural do século XVII, originado na Europa e difundido no Brasil pelos jesuítas, marcado pelo drama, contraste, blá 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 blá. Então, como todos os outros, ele começou na Europa, mas ao contrário dos outros, ele chegou aqui no Brasil e nos gerou um estilo próprio. Tivemos nosso próprio estilo de barroco, tivemos o barroco brasileiro. Foi passado ali pelos jesuítas, pela Companhia de Jesus. Marcado pelo drama, então aqui esse drama se respeita aí a essa teatralidade, né? O contraste muito presente de luz e sombra, riqueza de detalhes e grande religiosidade, né? Caracterizou-se pela dualidade entre fé e prazer, destaque para a agricultura é foda, né? Arquitetura e escultura de Aleijadinho, pintura do mestre Ataíde, em Minas Gerais, né? E no Nordeste. Então, tipo assim, vai ser o período ali da Contra-Reforma, ou seja, depois que ocorreu a Reforma Protestante, a Igreja Católica vai ter a Contra-Reforma. O Barroco é uma arte principalmente religiosa, porque vai ser usado ali na Contra-Reforma como uma forma de trazer mais fiéis para a Igreja Católica. No Brasil, a gente vai ter ali Aleijadinho e Mestre Taíde se destacando, mas o importante é você saber o seguinte: ela se deu muito presente em Minas Gerais e no Nordeste do país, porque essas regiões eram onde a gente tinha mais recursos financeiros, regiões mais ricas. Então era possível desenvolver mais recursos, enviar mais recursos para as artes, tudo bem? Barroco significa pérola de forma irregular. Talvez seja relevante se ele perguntar o que significa barroco, mas basicamente esse nome foi escolhido porque vai dizer muito sobre a instabilidade pela qual o mundo passava naquele momento. Ai, ai, ok? Então vamos lá, características. Época da Contra-Reforma, como eu já falei, né? Dimensão retórica. Isso aqui é importante. Dimensão retórica é a arte de convencer alguém por meio de um discurso. Então, tipo assim, lembrando, a gente tá na Contra-Reforma, a Igreja Católica quer trazer mais pessoas de volta para a igreja, quer recuperar seus fiéis que foram perdidos pro protestantismo na Reforma. Então, eles vão utilizar a arte, as pinturas, as belas esculturas, as belas. Não vamos nos limitar só a esse campo ali de pintura e escultura, né? Vamos dizer assim, a arquitetura também, a literatura, que por mais que as pessoas não conseguissem ler, elas escutavam os textos e pensavam, uau, que incrível. Então, tipo assim, eles vão usar isso como meios persuasivos para trazer as pessoas de volta para a religião.
Então esse discurso vai estar te trazendo aqui para poemas, pinturas, esculturas, né? Esse discurso não é relativo só a falar, é relativo a toda forma de arte que poderia ser usada para trazer mais fiéis. Olha só, enquanto a gente estuda, hein? Enquanto a gente estuda. A igreja vai tentar atrair fiéis pelas pinturas, é o que a gente acabou de falar aqui, né? Linhas diagonais, só o estilo de pintura, né? Instabilidade, assim como o maneirismo, as obras aqui vão estar transferindo uma certa instabilidade justamente ali por ser uma época meio conturbada, por ser a época da Contra-Reforma. Então, por isso as artes vão estar tendo uma certa instabilidade. Efeitos ilusionistas, você vai pensar que está vendo uma coisa, mas na verdade é outra. Então, o objetivo de comover, persuadir você que tá vendo a obra é justamente por isso daqui. Justamente pelo que a gente falou, trazer mais fiéis, trazer mais pessoas para a religião, para nossa crença. Era o pensamento deles, né? Claro escuro, estava presente ali no Renascimento, também no maneirismo, e vai estar, obviamente, presente ali no Barroco também, né? Ele vai estar produzindo essa emoção, o drama, teatralidade que a gente está falando aqui, a gente falou aqui, eu falei no maneirismo que essa drama, essa emoção tá voltando muito mais forte no Barroco para ter essa teatralidade, esse sentimentalismo. Que eu vou estar mandando a corzinha, porque a gente tem o tenebrismo, que são efeitos de luz e sombra nas obras de Caravaggio, especificamente nas obras de Caravaggio, tá? Que é uma luz artificial proposital que vai dar uma tentativa de convencer a pessoa que, tipo assim, essa luz meio que é sagrada. Por exemplo, nós temos uma casa, nós temos uma janela, e aí, tipo assim, você vê casa, janela, você vê a luz entrando assim na casa. Sendo que a luz devia entrar assim, né? A luz devia entrar assim, mas você vê a luz entrando de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, batendo, por exemplo, direto na face do personagem. Como se fosse uma luz divina falando, tipo assim, olha esse personagem, tá vendo o destaque dele? Esse cara tá colado com nós, junte-se a nós. Então, tipo, eles vão estar usando essa luz artificial para tentar convencer a pessoa. Falar, tipo assim, isso daqui é algo divino. A gente tem a penumbra, que é uma falta de luz. Você vai ter uma obra e ela não vai ter muita luz, ela vai ser mais escura, tudo mais. E quando tem luz, ela é muito pouca e artificial. Então, tipo assim, isso daqui é a luz. Ela é pouca, tem só uma determinada região meio que quebrada, não presente em toda a obra, né? Então, o tenebrismo é esse jogo de luz e sombras, e a penumbra é a pouca luz existente em uma obra. A gente vai ter o enquadramento como um instantâneo, que é uma técnica utilizada de capturar um momento dramático específico, congelando o ápice de uma ação, emoção, movimento intenso. Contrasta com a calma e o equilíbrio do Renascimento. Isso aqui é importante, porque está se opondo ao Renascimento, literalmente um movimento oposto. Então, o enquadramento como instantâneo vai dizer respeito assim, a essa teatralidade ainda, né? A esse drama que está sendo buscado. Ao invés de você ter a obra e, por exemplo, fazer ela em um momento pacífico, você faz ela justamente no momento que tem mais drama, tem mais choque, tem mais tensão. Para quando a pessoa vê lá a obra, a face do personagem tá. Oh! Algo que, tipo,
demonstra que, pô, isso aconteceu em um momento importante, um momento crítico. Dá esse drama. Temos Eu ali. te perguntar. Ah, então a gente vai ter ali retrato ali da nobreza, do papa, da elite, basicamente retratando, nesses retratos, o retrato retrata, olha só, o pessoal que quer trazer as pessoas de volta para a igreja, né? O pessoal que vai se beneficiar quando a igreja voltar a ter o amplo poder que ela detinha antes, né? Ah, vamos ter ali bastante temas cotidianos, religiosos, mitológicos e de natureza morta. Então, tipo assim, vai ter obras ali retratando vida de pessoas comuns? Vai ter temas religiosos ainda? Sim, principalmente religiosos ali relacionados à igreja. Temas mitológicos? Vai ter, não vai ser tão comum quanto antes, que a gente tinha retomada de valores clássicos, mas sim, vamos ter ali coisas mitológicas. Vamos ter obras retratando a natureza? Sim, vamos ter. Vamos ter todo tipo de obra, né? No Brasil vai unir a influência externa, ou seja, aquilo que era tratado e visto na Europa, com aquilo que era local. Então, tipo assim, vai ter o uso ali de, por exemplo, pedra-sabão, porque a gente não tem os mesmos recursos que tinha na Europa, mas os artistas vão se adaptar para ainda assim tentar deixar as coisas luxuosas e belas como era na Europa, mas adaptar isso a um modo mais brasileiro, né? Deixar algo mais nacional, podemos dizer assim. Artes e obras, podemos citar aqui Caravaggio na obra São Mateus e a obra Mulher de Brinco. Aí você percebe ali um grande impacto, uma grande dramaticidade. Caravaggio é o principal artista ali do Barroco e vai usar o tenebrismo, né? Que aqui é o efeito de luz e sombra nas obras ali do Caravaggio. Andrea Pozzo e a obra Glória de São Inácio é uma pintura ali com perspectiva, vai ter bastante elevação aos céus, você vai ver os raios divinos, ele meio que se direcionando para cima, como se estivesse ascendendo aos céus, sendo meio que salvo. Diego Velázquez, a obra As Meninas, que acho que todo mundo já viu. Ele vai ser um artista muito importante no barroco espanhol, principalmente para a corte, para a família real. Ele vai ter esse exagero nas pinturas dele, mas é um exagero controlado. É um exagero não naquele sentido, tipo assim, a coluna do cara tá se curvando 180 graus. Não é um exagero nesse sentido. É um exagero mais ocasional, só em determinadas ocasiões, né? Só em determinados pontos, em determinadas partes da figura. Afinal, ele tá retratando a família real. Vai ter bastante retrato dele mesmo, do cotidiano, alguns retratos também dos papas. E ele vai se incluir junto da realeza, ele vai ser meio audacioso. Então, se ele faz uma obra ali pintando o rei, a rainha e as filhas do rei, ele vai estar se incluindo ali no cantinho. Ele vai ser um pouco mais audacioso, né? Bernini, que é um artista italiano, vai fazer a Êxtase de Santa Teresa. E aí ele vai ter uma presença maior ali em arquitetura e escultura, né? As esculturas dele, a do barroco em geral, mas principalmente a dele, vai ter bastante onipresença e dinamismo. É como se a figura tivesse viva, como se ela tivesse olhando os arredores, se movimentando, né? Devido ali às formas, ao traçado dele, parece que a figura tá meio que viva, pode-se dizer assim, né? É uma intensidade muito grande as obras, tanto por causa dessa dramaticidade, né? Então, isso aqui vai estar relacionado à dramaticidade. Dramaticidade, né? Ele vai evidenciar a violência, o drama,
essas situações na obra dele. Linhas horizontais, tanto faz. E vai ser algo meio extravagante. O barroco em geral é extravagante, né? Vai ter bastante dourado, curvas fortes, luxo, muito ouro, prata. Às vezes os raios de luz dourados que entram não é nem para dizer que é algo divino, às vezes é só para refletir em uma parte que tem ouro e mostrar, olha só, tem ouro ali, o pessoal é rico. E a arquitetura, é muito importante ressaltar aqui dele, né, do Bernini, é a Praça Basílica de São Pedro, né, uma praça gigante, tal, o Eduardo falou pacas desse lugar, mas enfim, é isso, galera. Terminamos. Manda o pix pra coxinha.